De acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, no ano passado foram estimados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. O câncer de mama também ocupa a primeira posição de mortalidade por câncer entre mulheres aqui no nosso país. Estamos no Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre a importância não só da prevenção, mas também do diagnóstico precoce dessa doença. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui o mastologista, Dr. Antônio de Pádua. Seja muito bem-vindo, Dr. Antônio de Pádua, aqui no Vida Saudável, para a gente falar de um assunto tão importante como esse, que é a questão da prevenção, do câncer de mama. Então, a minha primeira pergunta para o senhor, é possível prevenir o câncer de mama? Sim, é possível sim fazer uma diminuição da incidência com o estilo de vida saudável e fazer o diagnóstico precoce, que faz toda a diferença. As doenças, quando a gente diagnostica cedo, e o câncer da mama é muito importante, diagnóstico cedo, você pode ter um tratamento e um prognóstico extremamente diferenciado. E também você vai ser menos mutilada durante o tratamento se você descobre cedo. Descobrir cedo é muito importante, mas mais importante do que isso é ter um estilo de vida que seja compatível com uma diminuição da doença. Vamos falar então um pouco de estilo de vida, fica um pouco vago. Então, assim, para eu prevenir o câncer de mama, o que eu devo fazer? Atividade física, é a prevenção que a gente sempre fala aqui para as outras doenças também? Evitar o cigarro, atividade física, o que seria essa prevenção? Bom, a primeira coisa é você não deve ser obesa, você não deve ser sedentária, você não deve viver em tumulto com seu parceiro, com sua família, você deve ser ativa, deve fazer atividade física e deve evitar álcool, evitar uso de medicações anticoncepcionais durante longo período, você limitar aquilo que é necessário. Claro que o anticoncepcional é fantástico, mas deve ser evitado. O hormônio também em menopausa deve tomar aquela hora mais importante, mas limitar esse uso. E o principal mesmo, ser ativa do ponto de vista físico, não ser obesa, não viver em vida tumultuada. Ou seja, paz de espírito, não só atividade física, mas também atividade mental, Mental. Você se conhecer e ter bem-estar físico e mental. E não ser obesa, e controle do álcool. Bom, está sempre repetindo aqui o senhor a questão da obesidade. A questão da obesidade realmente ela traz muitos malefícios para a saúde. Não é questão estética, A obesidade é uma questão de saúde. E agora eu queria que o senhor falasse sobre como diagnosticar essa doença de uma forma precoce. A partir de quando deve ser feita a mamografia? A partir de quando a mulher deve, de fato, se preocupar para saber se tem algum nódulo, algum tumor no seio? A partir dos 40 anos. Toda mulher, a partir dos 40 anos, ela deve ter em mente que tem que ir ao seu médico, ginecologista, mastologista. Ela deve fazer a mamografia todo ano, a partir dos 40 anos, anualmente. Ela deve evitar, diminuir o álcool, não ser gorda. A obesidade é muito ligada a câncer de mama. Não ser obesa e viver uma vida em paz, em harmonia com a família. Bom, a gente tem uma imagem, inclusive, que mostra o que é o câncer de mama. O câncer de mama é um tumor, a gente está vendo ali na tela, mostra o seio, O seio, ele tem gordura, Tem a gordura, tem o ducto mamário, aí tem os gânglios linfáticos, que são onde produz o leite, é isso, doutor? Não, os gânglios linfáticos, eles ficam na axila. Ah, é na axila. Ali você vai ver os lóbulos mamários que produzem o leite. Então são os lóbulos que produzem o leite. A mama tem muita gordura e tem os lóbulos. Então, nessa imagem aí, você vê que a gordura faz parte muito da mama. E tem os lóbulos mamários. Tá, e qual é a diferença de um nódulo para um cisto? Porque muitas mulheres têm
cistos e muitas mulheres têm nódulos. Quanto que eu devo me preocupar? O cisto e o nódulo, eles diferem no conteúdo da lesão. Um é líquido, o outro é sólido. Qual que é líquido? O cisto. O cisto é sempre líquido e o nódulo é sempre sólido. Os tumores malignos, eles são quase sempre sólidos ou em grande parte sólido, mas os cistos são mais líquidos. Quando você vai envelhecendo, a sua mama ela vai apresentando mais cistos? Isso é normal? Não. Os cistos, eles acontecem em qualquer fase da vida da mulher, mas eles predominam mais na vida adulta, na vida de mulher até antes da menopausa. Quando chega na menopausa, eles começam a atrofiar os cistos, aumenta o câncer. Nem todo nódulo é um câncer. Não, de jeito nenhum, absolutamente. A grande maioria dos nódulos não são câncer. É porque se a mulher vê numa mamografia ou numa ultrassonografia mamária que tem nódulo, eu tiro, gente, porque eu sou mulher, aí você já fica super preocupada. A grande maioria dos nódulos das mulheres não são câncer. Agora, também ela não pode desprezar, se a maioria não é câncer, eu vou deixar para lá e não. Se você tem um nódulo, se você descobre alguma alteração na sua mama, você deve fazer a mamografia, se tiver a partir dos 40 anos, e deve ir ao médico. E se não tiver 40 anos ainda, ou tiver a mama muito dentro, você fazer pelo menos ultrassom, mas isso sobre orientação médica. Para a gente encerrar, doutor, já pediram para a gente encerrar, mas eu acho que essa pergunta é importante. Você deve ficar atento em casos de câncer de mama na família? A sua prevenção deve ser mais reforçada ainda? Claro. Se você tem uma história familiar importante de câncer de mama, você deve ficar mais atenta, frequentar o médico regularmente, conversar com o médico sobre a história familiar, se ele não procurou saber. Mas se você tem câncer de mama, uma história rica, mãe, irmã, parentes em primeiro grau, você deve ficar de olho. Isso sim é importante na prevenção. Ok, então, doutor Antônio de Pádua, muito obrigada aqui pelas informações e até a próxima oportunidade. Pronto, obrigado também pelo convite e eu estarei sempre à disposição de vocês. Eu me dediquei a vida inteira à mama e isso faz parte também. E no Outubro Rosa não poderia deixar de estar aqui, né, doutor? Outubro Rosa é sempre um momento que a gente chama a atenção da comunidade em que a gente vive. É isso, muito obrigada, viu? Bom trabalho para o senhor. Um abraço.